bora falar de quilha, né, cara? Pô, obrigado, galera, pelas ideias das lives, né? A gente já tá com, sei lá, 3, 4 aí pela frente preenchidas. Na quarta que vem, eu peço licença, né, para ter uma quarta-feira sem o meu querido amigo Guga Arruda, que vai fazer uma falta tremenda, mas a gente conseguiu na próxima quarta uma live com o engenheiro da Siemens, o Douglas Dutra, especialista na parte de simulação, e a gente vai contar um pouquinho dessa experiência nossa com as simulações 3D das pranchas, com relação a materiais, construção, tudo que a gente fez lá. E vai ser quarta que vem. A gente fez uma live essa semana com eles, né, com a Siemens mesmo, né, para a audiência da Siemens, uma live um pouco mais técnica. E a gente vai fazer agora uma live mais surf, e falando um pouquinho do o que a gente fez lá nos nossos ensaios, né? E como é que a gente vem usando o software, a tecnologia a favor do surf e colocando mais inteligência, dados, informações a favor da nossa evolução. Então, já tem algumas lives aí para frente para marcar, sempre vai ter com o Guga, porque, enfim, é o nosso mestre e professor, então sempre a gente vai fazer esse bate e volta. E hoje um assunto mais do que esperado, pedido, com muita pergunta, né? Acho que foi o recorde de pergunta, né? O Tom pode me corrigir, mas eu nunca tinha visto tanta pergunta. E a gente vai tentar responder todas elas, eu acho que dá para responder todas elas. Perguntas muito boas, muito qualificadas. E eu realmente posso dizer com tranquilidade que o Guga é o cara que mais entende de quilha no planeta. Eu nunca vi ninguém ser tão aficionado por quilha. E uma das perguntas, já começando o nosso tema, que eu acho que é legal já de esclarecer, é que eu não entendia nada de quilha, até conhecer o Guga, e eu achava que quilha era uma coisa que o profissional fazia questão de conhecer, de afinar, o atleta de mais performance, o surfista mais avançado, provavelmente sente mais diferença, e isso era como eu pensava, e eu descobri como eu estava redondamente enganado, e como a quilha muda completamente uma prancha. Aprendi muito sobre afinação com o Guga, aprendi a afinar a quilha, a afinar a prancha, né? Tinha pranchas que eu achava que eram ruins e descobri que eram mágicas porque estavam com a quilha errada, e descobri pranchas ruins de fato, que troquei tudo que era quilha e não funcionou. Nas nossas, né, isoladas de variáveis que a gente faz na Powerlight, a gente consegue garantir, né, os modelos que saem com muita precisão, e aí isolando essa variável modelo a gente consegue ser mais assertivo na afinação, porque aí fica menos variável. Então eu hoje, né, com esse quiver aqui, eu trouxe o quiver, uma parte aqui do quiver para a sala, para mostrar alguma dessas quilhas, vou até dar uma volta com o celular aqui e mostrar cada uma delas mais para frente, que hoje eu consigo afinar muito mais rápido uma prancha por causa do conhecimento que eu adquiri aí com o Guga, da sensibilidade que todos os níveis de surf têm, né, Guga? Isso é muito legal de dizer. O surfista iniciante nível 0, ou aprendendo a surfar, se botar uma quilha na prancha dele, ele pegar uma onda e andar reto na espuma e tentar sentir ali se a prancha vai para um lado ou para o outro, e depois ele colocar uma outra quilha que mude a prancha dele muito maior ou deixar a prancha mais presa, ele vai sentir diferença. Eu vejo com a minha irmã no longboard, né? Minha irmã é longboarder, a Gabi, e ela, quando muda a quilha dela para frente e para trás, muda de fibra para plástico, ela já sente uma diferença gritante. Quando ela tem um longboard quad e um longboard monoquilha, e ela também sente muita diferença. Então, é para todos os níveis, todo mundo entende muito, todo mundo percebe muita diferença da quilha, e essa live de hoje é para tirar essas dúvidas, esclarecer e explicar como é que você pode deixar a tua prancha mágica. Que legal. Fábio, eu vou pegar carona aí Eu quero demonstrar o meu interesse em assistir a live da semana que vem,
na quarta-feira, às 19 horas. A Powerlight está fazendo a live toda quarta-feira, às 19 horas. E na semana que vem, em vez de ser eu e o Fábio, vai ser o Fábio com esse engenheiro da Siemens. Vocês sabem que a Siemens é uma multinacional de tecnologia, assim, magnífica. E a gente está com uma parceria com ela que é uma grande honra para a Powerlight. Então eu tô louco para assistir essa live e poder beber dessa informação, me alimentar, me nutrir desse conteúdo que vai vir da Siemens e da Powerlight juntas na próxima quarta-feira. Então é uma honra não estar falando, mas estar ouvindo um conteúdo tão precioso. Segunda coisa que eu queria era dar um alô, uma boa noite, um valeu galera para os meus amigos que eu estou vendo, um amigo atrás do outro aparecendo aqui na tela, né? Danilo Costa, surfista profissional, amigo, adversário, vi vários que passaram por aqui, o Fi e tantos outros, e eu fico muito feliz, Carrada. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui com a gente. Agradeço a consideração da galera. Tá? Andrés Eduardo, maior prazer poder falar com vocês e compartilhar um assunto tão importante, Beto, um assunto tão importante quanto quilha numa prancha. Bora para cima. O Fábio trouxe esse assunto, né, do quão importantes são as quilhas na prancha para um surfista avançado, ou para um surfista iniciante, ou intermediário, ou de qualquer nível. Certamente eu concordo com o Fábio de que as quilhas são de uma importância tão grande que nenhum de nós, incluindo a mim mesmo, nenhum de nós sabe o quanto. Tá? O quanto isso é importante. Então, se você acha que quilha é muito importante na sua prancha, para sua performance e para o desenvolvimento que a tua prancha vai ter na água, você está certo. Mas é mais do que você pensa. Tá? E se eu penso que é mais do que você pensa, eu tô certo. Mas é mais do que eu penso, tá? Então é tudo isso a importância da quilha certa na prancha. Tá? Então, sobre os iniciantes. Quando tu fica em pé na espuma, uma espuma fechada, só espuma, e ela não forma para nenhum lado, a mudança de quilha numa prancha tem importância? Tem. Ela te beneficia ou te prejudica? Sim. É muito? Talvez não tanto quanto o próximo estágio que eu quero citar daqui a pouquinho. Tu vai sentir, não tenho certeza, se o surfista iniciante numa espuma fechada, se ele vai perceber que a quilha está beneficiando ou atrapalhando. Não tenho certeza. Vamos para a próxima etapa. O surfista iniciante ficou em pé, está nessa espuma fechada, daqui a pouco essa espuma começa a dar uma abridinha, tá? Começa a formar uma ondinha meio gordinha, aquela espuma vai subindo para o alto da onda e vai formando uma basezinha de onda, assim meio conectando com o inside, e de repente essa prancha começa a pegar velocidade. Isso é um benefício, tá? E essa velocidade depende da quilha? Com certeza depende. Outra coisa, de repente o cara que é iniciante já indo para o nível intermediário, de repente ele colocou de lado nessa ondinha que está formando no inside depois de ter pego a espuma, e começou a pegar uma velocidade e ele resolveu fazer uma curva para direcionar a prancha, para tentar iniciar as manobras ou para tentar desviar de alguém e teve sucesso nessa curva. Aquilo é importante para isso? Sim, é importante para isso. Então talvez o cara tente fazer uma curva, a prancha tola de borda, o cara cai da prancha, ou então esse mesmo cara, com esse mesmo nível, tenta fazer essa curva, a prancha não atola de borda, ela flui e ele acerta essa curva. O surfista mudou de nível? Não, a gente está falando do mesmo surfista. A gente só está falando da mesma prancha. A gente só está falando de quilhas diferentes. Sensacional. Show de bola. E é isso, assim, até para esse cara, eu já vi, né, Guga, falando um pouco mais até desse depoimento que você disse da dificuldade de sensibilidade do iniciante, de fato ele vai ter essa dificuldade de saber se a quilha está ajudando ou atrapalhando. Mas eu já vi, né, na loja também esse feedback de pessoas que
nesse primeiro estágio, a primeira experiência do surf, ele está querendo andar nessa espuma e ele quer segurança, ele quer uma prancha firme, ele quer que a prancha vá reto, se ele for desequilibrar para um lado ou para o outro, ele quer que a prancha esteja estável, e se a prancha estiver solta, ou seja, a quilha estiver muito para frente ou menos quilha do que poderia, a prancha já fica com mais facilidade de manobra e ele desequilibra mais fácil. E eu já ouvi o contrário também, a pessoa começar a desequilibrar para um lado e a prancha está dura, vai reta, e aí ele não consegue fazer com que a prancha acompanhe ali um pouco do desequilíbrio dele, dessa tentativa de controlar, e aí certamente a quilha também está atrapalhando. Então, quem tem uma coisa que eu falo muito na loja, quando as pessoas me perguntam exatamente essa pergunta, pô, mas eu sou mais iniciante, eu vou sentir diferença, faz diferença para mim, vale a pena investir? O que eu percebo, e aí o Guga vai dizer aí a opinião dele, é que caras muito habilidosos, surfistas muito avançados, como o Guga, com quilha ruim, com quilha errada, até esses caras conseguem corrigir por um excesso de habilidade, por um excesso de treino, muitos anos em cima da prancha, eles conseguem corrigir a prancha, corrigir a manobra, mesmo com a prancha desafinada. Não quer dizer que eles gostem. Eu já vi o Guga na Indonésia, depois de eu caminhar em cima do coral, sei lá, 1h30 para cima do coral em Macarrones, peguei o tripé, filmei, então na hora que eu fui dar o play, ele pegou, deu uma rasgada de frontside e saiu da água, porque estava com a prancha desafinada. E eu falei, pô, onde é que ele vai, cara, depois desse tempo todo aqui, eu em cima aqui, pendurado lá num trapiche para poder filmar, e ele estava com a prancha desafinada. Então, até o atleta que tem condições, tem habilidade para corrigir uma prancha desafinada, se nem ele gosta, o atleta iniciante, intermediário, ele precisa de uma prancha afinada, ele precisa do equipamento ajudando. A gente que não tem um nível profissional, que não é tão habilidoso, que não treinou tanto, a gente precisa que o equipamento ajude. E a quilha... Cara, eu arrisco a dizer que é mais de 50% da história, assim, né? Então o Guga falou que tem muita importância e é mais ainda. Eu também tenho certeza que é mais importante ainda do que eu penso. E podem ter certeza que a quilha faz toda a diferença na tua prancha. Se tiver afinada mágica, uma prancha mágica não tem preço. Se tiver desafinada, você pode condenar uma prancha pela falta da experiência ou dessas informações que a gente vai passar para deixar a tua prancha de fato mágica. Que legal, né? Que legal. Então o Fábio já lançou 50% e depois já corrigiu dizendo que é mais do que ele pensa. Quer dizer, nós já estamos no 51%, né? 51% já é a quilha, né? E eu vou, mais uma vez, aproveitar o gancho do Fábio e dos termos usados de afinação de prancha, que são termos muito comuns para mim, para o Fábio, fazem parte do nosso dia a dia, afinar a prancha. Às vezes a pessoa que está ouvindo pensa até que a gente está falando de fazer uma prancha mais fina. Essa opção a gente não tem, né? Depois que fica pronta, não dá para deixar mais fina. A prancha vai continuar sendo igual ela era. Então, afinar a prancha, galera, o que a gente está querendo falar é como afinar um violão. Tá? Então, às vezes tem um cara que sabe tocar violão, mas ele não sabe afinar. Se der um afinador para ele, eletrônico, ele consegue. Às vezes consegue errar também, até com afinador eletrônico. Mas vamos fazer de conta que não tem afinador eletrônico, até porque na prancha não tem esse afinador eletrônico, tá? Então imagina tu com um violão, tu sabe fazer um sonzinho, tu toca um Bob Marley ali, as mina pira, mano, tá? Só que tu não sabe afinar o violão, cara. Então, quer dizer, não vai dar para tocar esse Bob Marley na roda, a não ser que tenha um amigo que saiba afinar o violão. Aí o cara pega um violão desafinado, faz um blend, já percebe, cara, não dá nem para tentar. Não dá nem para tentar, tá? Então, assim, alguém sabe afinar um violão? Aí, eu sei, pô, afina para mim, por favor. O cara afina e aí tu pode fazer um som. Então, o que que acontece? Se tu comprar um violão na loja, novo, zero, a melhor marca do mundo, aquele violão top, dos sonhos, levar para casa, ele já está com as cordas, lá na loja ele já estava com corda, não estava afinado, né? Chegou em casa com o melhor violão do mundo, não dá para tocar parabéns para você. Se tiver tendo uma festinha de aniversário, aí chegou com o violão é bom, cara, é o melhor do mundo. Toca parabéns para você aí na nossa festinha. Pô, desculpa, cara, ele não está afinado. Não tem como tocar parabéns para você. É melhor eu fazer um batuque em cima do violão e cantar, mas não tocar. Tá? Então, assim, só dá para tocar um violão se ele estiver devidamente afinado. Então, o que que acontece? Eu tenho certeza que a gente tem um monte de surfistas bons,
ou médios, ou iniciantes, não importa. Cada um é bom no seu nível, né? Dizem que o melhor surfista é o que mais se diverte. Então, cara, tem um monte de gente aqui que se diverte com surf. Só que a maioria não sabe afinar violão. É mais ou menos tipo eu. Eu tô falando de mim mesmo. Eu sei tocar um Bob Marley, né? A minha mina pira quando eu toco um Bob Marley. Mas eu não sei afinar o violão. Eu peço pro meu filho afinar. Eu preciso do afinador. Então é isso, cara. O que acontece? Não tem violão bom se tiver desafinado. Então, a prancha... Nessa comparação que a gente está fazendo entre a prancha e um violão, ou qualquer instrumento musical, a prancha não vem da loja afinada. É como um violão que vem da loja desafinado. Como é que afina uma prancha? Não tem as tarraxinhas para você apertar e afrouxar. Realmente a gente está falando de aumento de pressão, redução de pressão. Aumento de tensão, redução de tensão na corda do violão. E nas pranchas, no caso, na quilha das pranchas. Então, o que acontece? Como a gente não tem a tarraxinha para ajustar, a gente troca de quilha. Então, a gente tem mais pressão, mais tensão numa quilha maior e mais rígida. E a gente tem menos pressão e menos tensão numa quilha menor e mais flexível. O que é melhor? Melhor é um violão afinado. Não é com a corda apertada. Ah, eu gosto de violão com a corda apertada. Não, não é assim que se fala. Eu gosto de violão com as cordas bem molinha. Não, não é assim. A gente gosta de violão afinado, no tom certo, tá? Então a tua prancha, ela já vem com uma determinada tensão natural do rocker, do outline, do concave, das bordas. E quando você acrescenta a essa prancha uma quilha que gera mais uma quantidade de tensão e pressão, ela pode ficar aquém do ideal ou além do ideal. Tá? Essa prancha é boa ou é ruim, não sei ainda. Essa quilha, ela é boa para alguma prancha, não sei para qual. Às vezes as pessoas gostam de me perguntar, mas o que é bom? É quilha de fibra de carbono? Ou é quilha de fibra de vidro? Ou é quilha de plástico? A maioria me fala, não, quilha de plástico é vagabunda, é ruim, é pior. Tá? Então, assim, começando a quebrar os tabus, tá, galera? Não existe quilha boa sem prancha. E não existe prancha boa sem quilha, tá? Então, assim, não se iluda, tá? O cara que surfa bem de alaia, o cara é um gênio, tá? Aquela prancha lá não é muito boa, tá? Ela corre mais ou menos e derrapa loucamente e é super difícil de manobrar. Não tá bom. É difícil. Prancha boa é quando é fácil de manobrar. Prancha boa é quando tem velocidade. Prancha boa é quando dá o comando e ela aceita, tá? E isso acontece quando tu tá com a tensão correta. Então, uma prancha que tem a tendência de ter muita tensão e tu compra a melhor quilha do mundo, eu sei que vai vir pergunta sobre a quilha AM, a M2 do Allmerrick, tá? Eu já vi que tem essa pergunta. Então, por exemplo, a quilha do Allmerrick é uma das quilhas que tem mais tensão, que tem mais pressão. Essa quilha é boa? É das melhores. Mas se a tua prancha já é uma prancha que tem característica de tensão e pressão, e tu botar essa quilha que tem característica de tensão e pressão, talvez essa prancha fique o quê, galera? Fique veloz e dura. E o cara quer manobrar, no caso do iniciante, o Fábio já adiantou esse assunto, o cara quer virar, a prancha não vira, ele cai para frente. Tá? O cara é especializado, profissional, ele quer virar, ela não vira, ele alivia o pé, se adapta ao que a prancha está impondo, deixa ela correr reta e tenta dar um aéreo na junção. Mas ele surfou limitado, tá? Mas a Allmerrick não era boa para essa prancha não, tá? Ficou dura demais. E se a tua quilha Allmerrick ficou muito dura nessa prancha, o que tu faz? Quem sabe tu diminui a quilha de trás e ela dá aquela soltadinha na rabeta, ela diminui a pressão e chega num nível de pressão-tensão adequado para aquela prancha. E de repente, antes que ela não virava, agora ela vira, tá? Então uma dica que eu quero te dar, não tem quilha boa sem prancha, não tem prancha boa sem quilha. Uma quilha é boa para determinada prancha, uma prancha é boa com determinada quilha. Tá? Então o Fábio está correto. Muitas vezes nós tivemos pranchas que eram potencialmente boas, nós botamos a quilha errada, às vezes porque a gente só tinha uma quilha, o cara só tem uma quilha. A quilha dele é uma M7, que é a maior quilha da FCS, de fibra de carbono, que é a mais dura que tem. Aí ele pega uma prancha meio durinha, boa pra caramba, mas com tendência de ser veloz e mais tensa. Ele bota essa quilha, a prancha dele ficou dura. Daí ele acha que a prancha é ruim ou acha que a quilha é ruim.
Não é nem a prancha nem a quilha que são ruins, mas elas juntas não funcionam. Para essa prancha que já era veloz e dura, era legal até uma G3 de plástico, aquela quilha mais barata, que alguém diz que é vagabunda, mas ela é menor, ela é soltinha, o plástico deixa aquela prancha meio molinha. Então, de uma forma geral, a dica inicial qual é? Prancha dura, quilha mole. Prancha mole, quilha dura. Boa, sensacional. Aí eu vou mostrar, né, o pessoal, uma das perguntas que a galera fez é sobre que quilha usar nos nossos modelos, né, ou seja, que quilha que você usa na tua SK11, que quilha que eu estou usando na minha SK11, na Fish, na FD, e são as 3 pranchas que eu trouxe aqui, né, essa aqui atrás é a SK11, ali atrás tem a Fishzinha e a FD. E eu uso quilhas muito distintas nelas, né, ou seja, isso já desmistifica exatamente isso que você falou, né? De tipo, pô, você só usa a quilha top? Não, a quilha mais cara que eu tenho, essa mais top é essa FCS 2 da Reactor que eu coloquei na SK11, mas as outras não, são quilhas nacionais, tem quilha de plástico, na FD as da frente são de plástico, as traseiras também são de plástico e quad, menorzinha, então entender que, na verdade, é uma combinação, né, Guga? O que a gente está buscando é o equilíbrio da fórmula, né? É o equilíbrio da equação. Então, se tua prancha é solta demais, ou ela não tem projeção, não tem velocidade, aumentar a pressão, ter uma quilha maior ou uma quilha mais rígida, vai ajudar nesse sentido de equilíbrio dessa equação. Ela vai ficar mais veloz e você vai ter, já que ela já te dá muito controle, muita curva, velocidade vai te ajudar nesse caso. Se for o contrário, você tem que buscar o outro caminho. Eu me lembro da minha FD, né, legal contar essa história, essa primeira vermelhinha aqui, uma prancha que já está há 5 anos no meu quiver, uma 6.0, e desencadeou aí um modelo que até hoje a gente está fazendo um monte de prancha, e é essa que está mágica no pé do Guga também. Eu quero fazer mais uma um pouquinho maior, uma 6.2 e tal. Essa prancha aqui, eu me lembro, e eu tenho um monte de jogo de quilha, até trouxe aqui pra galera ver, que eu trouxe quilha, tenho de tudo que é construção, ó, a Guga Ruda nova aqui, vamos falar dela também, a de plástico, eu tenho tudo que é quilha aqui, tem um monte de quilha, eu devo ter, sei lá, uns 14, 15 jogos. Quando eu peguei aquela prancha, eu tive dificuldade de afinar, uma prancha com muita velocidade, muita projeção, e eu tava usando um monte de quilha dessas de fibra. E aí eu pedi ajuda pro Guga, falei, pô, Guga, não tô conseguindo afinar aqui a prancha e tal, já testei de tri, já testei de quad, todas elas senti a prancha mais durinha, tive mais dificuldade de encaixar, e aí veio a resposta, né, o Guga afinou ela com uma, não foi uma Tonka, foi uma Ok de plástico, e aí eu coloquei uma K2 de plástico, indo na mesma linha, né, ou seja, já percebi que as quilhas de fibra estavam me atrapalhando, coloquei uma K2 de plástico e nunca mais tirei. E tá lá a quilha afinando a minha prancha, e é uma das pranchas mais mágicas da minha vida. Se não for a mais mágica, acho que ela, a Zimba, agora a SK11 entrou brigando para valer por esse título de ser uma prancha mais mágica. E essa disputa toda, né, essa busca toda era por esse equilíbrio. E de fato as quilhas mudaram o jogo. Eu lembro que eu fiquei 2 meses testando quilha e eu estava na direção errada do teste de quilha. No segundo teste de quilha, o Guga já foi para o lugar porque ele testou uma com a quilha que eu estava e ajustou a pressão indo para uma quilha de plástico mais barata e deixou a prancha mágica, e você vê que, né, de fato resolveu o problema definitivamente. Muito legal ouvir isso, Fábio. Lembro desses detalhes. Realmente a tua FD é demais. Eu vou ter que aproveitar essa oportunidade e falar um pouquinho da FD. O Graja, grande amigo também, Guilherme Ribeiro, surfa pra caramba, local da Joaca, Shaper, apareceu aqui e elogiou um aéreo rodando que eu postei agora há pouco, às 18 horas, na minha página do Instagram. Vou ficar feliz se vocês, nossos amigos que estão curtindo essa live, puderem ir lá, olhar o meu aéreo e dar a tua curtida, dar teu comentário. E eu tô de FD, tá? FD é o modelo Fábio Duarte. Fábio, tu merece, brother, tá? Tu merece. Mas hoje, cara, obrigado. A FD é minha prancha número 1, tá? Minha prancha número 1, brother, é a FD. É a prancha que eu surfo todo dia, tô completamente viciado.
Mandei esse aéreo rodando aí que eu postei hoje. Cara, de backside, tu viu a minha onda na galheta, tá muito vertical. A minha FD tem 30 litros, sabe? É mais volume do que eu uso. Eu tô acostumado com 28, tô usando 30. E ela é super vertical, super radical. Faz aéreo rodando, faz batida, faz rasgada na borda, faz tudo. A minha SK11 é a minha prancha, digamos, a número 1, só que ela é minha maroleira. Então ela é usada sempre que a onda tá pequena. Só que a FD, ela compete com a minha faca na manteiga, que sempre foi minha prancha oficial do dia a dia. Só que ela tá andando no dia a dia, que é 1 metro, 2 metros, tá andando como maroleira, ou seja, de meio a 1 metro, e ela é 30 litros, ou seja, ela rema mais, anda mais, corre mais, uma loucura, tá? A prancha tá demais. Eu fiz esse modelo pro Fábio, pensando no Fábio, acertei a primeira na mão, usando plana, foi uma loucura, e acertou. E depois disso eu redesenhei no Shape 3D, cheguei no objetivo. Ó, o Graja me perguntando, a minha FD é uma 5,11 com 19,5 ou 19,3/4, 2,3/8 ou 2,5, com 30 litros, bem mais volumosa do que eu uso normalmente. E aí já quebro mais um tabu, sabe? Não é esse o assunto, mas vale a pena a galera saber. Prancha mais volumosa não limita a manobra. Prancha mais volumosa não é mais dura do que a prancha menos volumosa, tá? Então tu pode ter uma prancha volumosa e solta, tu pode ter uma prancha fina e dura, e vice-versa, tá? O volume Meu mini long, né, cara? Meu mini long e biquília faz curva, dá nó em pingo d'água. Exatamente. Então, tu tens uma prancha mais volumosa, ela rema mais e sustenta mais. Isso é ciência. Como que ela vai funcionar, se vai ser solta ou se vai ser dura, vai depender das curvas de outline, das curvas de fundo, vai depender das quilhas que tu escolheu principalmente, tá? Então, assim, hoje o meu quiver, tá? Para quem quiser saber, é SK11, minha maroleira da vida, melhor maroleira da minha vida, faca na manteiga, minha prancha de confiança para atacar o cavado, fazer aquela rasgada na borda, surfo com ela na Indonésia há anos, surfo com ela no Brasil há anos, e agora a FD veio, cara, e deu uma bagunçada em tudo, é porque ela anda em tudo, funciona para tudo, anda na marola, anda na onda grande. Então esse é o meu quiver. E depois eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês quais são as quilhas que eu uso em cada uma dessas pranchas. Então quiser pronto. Já emendar, já manda as quilhas. Então eu já falo. Vamos lá. SK11, tá? A SK11, a minha SK11 oficial, que inclusive eu venci os campeonatos ano passado. Ano passado teve o circuito The Legends, o circuito brasileiro profissional Master. Eu tive a grande felicidade de ser campeão brasileiro, correndo 4 das 5 etapas. Uma etapa eu não corri, somei 0 pontos. As outras 4 etapas eu fiz primeiro, segundo. Ou seja, eu ganhei quase tudo. Competindo contra Fábio Gouveia, Jojó de Olivença, Rony Ronaldo e meus grandes ídolos da minha vida e da minha carreira. E eu estava com essa prancha, 5,10 SK11, com a quilha do Mick Fanning Large, triquilha, tá? De triquilha, e Mix Fins, a marca da minha quilha. E ela é uma quilha de fibra de vidro, mas um tanto quanto flexível, tá? Depois a gente vai com certeza conversar sobre flexibilidade. Essa é a Mick Fanning? Acho que é. É a Mix Fanning. Essa é uma AS Fins. Na verdade, eu estou falando de uma Mix Fins. São todas quilhas com flexibilidade semelhante de fibra de vidro. Depois eu quero contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho que eu fiz com a Mix Fins, trabalhando flexibilidade de quilha. Então, a minha afinação oficial da minha melhor SK11 é Mick Fanning Large, de fibra de vidro, mais para flexível do que para rígida, triquilha. Depois disso, eu fiz a minha nova SK11, querendo superar a velha. O que eu quero dizer para vocês, cara? Mesmo que a gente faça a mesma prancha, ela não fica igual, tá? Por quê? Porque a gente redimensiona. A gente quer um pouquinho mais larga, um pouquinho mais fina, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais curta. É o mesmo modelo. Então, às vezes, alguém me pergunta assim, qual é a quilha da SK11? Depende qual SK11, porque a tua SK11 é uma 5,8, a minha é uma 5,10. A tua SK11 tem 19,5, a minha tem 19,1/4. Então a gente muda essas curvas de outline e até mesmo a curva de fundo se altera com o tamanho da prancha. Consequentemente, ela passa a ter uma leve diferença no funcionamento que precisa ser ajustada pelas quilhas, tá? Então a minha SK11 nova está afinada com a quilha Guga Ruda da marca Mix Fins.
de tamanho médio, quadriquilha, essa aí mesmo, e com esse material. Tá? Um material magnífico, Honeycomb com fibra de vidro, e o resultado é uma flexibilidade mediana. Eu vou aproveitar o gancho que o Fábio me deu. Na ponta aqui, ó. Na pontinha, ela tem um flex que é, pô, maravilhoso. Tem um flex muito legal. Eu vou aproveitar o gancho que o Fábio me deu e vou contar rapidinho essa história para vocês, que é o seguinte. Eu fiz esse trabalho com a Mixfins, assinei meu modelo de quilha, chegamos num design de quilha grande, large e média. A média está funcionando melhor, por enquanto, tá? Na maioria das minhas pranchas. É a quilha que eu mais gosto, naturalmente eu escolhi o design que eu mais gostava. E aí a gente começou a trabalhar flexibilidade, tá? O Marcos da Mixfins, o Ivan Junks, um grande surfista que também está envolvido nesse projeto. E falaram, Guga, vamos trabalhar flexibilidade. Eu falei, vamos, adoro. Então a gente fez mais rígida, menos rígida. O que a gente fez? A gente foi diminuindo a quantidade de fibra para ela ficar mais fina e mais flexível. Tá? O resultado, na opção de material, fibra de vidro com Honeycomb, a mais fina de todas, ou seja, a mais flexível de todas, foi a que ofereceu melhor performance. Então é um material que não é muito flexível, não é plástico, né? Não é o mais flexível, é o do meio, tá? Que também não é carbono, que é mais rígido, é o do meio. E a gente afinou, ou seja, ela ganhou flexibilidade e se tornou a minha melhor quilha. Hoje essa é a afinação da minha SK11 maroleira, é Guga Ruda média, que é equivalente a qualquer quilha média da FCS aí, mais ou menos, o tamanho, tipo uma Accelerator média ou uma Accelerator large, porque a minha média é meio grande. Com as quilhas traseiras de um tamanho Guga Ruda que fica entre M3 e M2, do mesmo material, quadriquilha. Alguém vai me falar, pô, Guga, mas por que uma SK11 é triquilha e a outra é quadriquilha? Cara, porque eu testei e ficou melhor assim, cara, não é culpa minha. Eu não posso mentir para vocês, né? Eu não posso dizer que triquilha é melhor ou quadriquilha é melhor. Eu testei uma, ficou melhor de tri, testei a outra, ficou melhor de quad, tá? E essa informação eu compartilho com vocês. E essa quilha Guga Ruda Medium, com essa flexibilidade, virou a minha melhor quilha, tá? E ela é a afinação da Fábio Duarte 511, tá? Então é um jogo de Guga Ruda Mixfins, média, jogo inteiro, triquilha. Essa ficou a melhor quilha da Fábio Duarte. E na minha faca na manteiga, eu uso a mesma Guga Ruda Medium, sendo que a traseira eu uso quadriquilha também, sendo que as traseiras são menores do que as dianteiras. Tá? E as pranchas estão alucinantes, e essas são minhas 3 melhores pranchas. E uma coisa legal de dizer, né, principalmente falando aí da Mix também, é que a gente tem lá na loja para vender a mesma quilha, né, ou seja, essas duas são, vou colocar uma em cima da outra para vocês verem que elas são idênticas, tá? É que uma cobre 100% a outra. Essa aqui, que tem o Honeycomb dentro, ó, tem um material interno que deixa ela mais leve, é um pouco mais leve e tem a flexibilidade na ponta. Essa daqui é um pouquinho mais pesada, só que ela é mais flexível. Esse flex da ponta dela é maior e é um pouquinho mais barata. Então, você consegue, inclusive com quilhas de fibra, né, encontrar flexibilidades diferentes, e que é esse estudo que o Guga fez, né, de encontrar a construção ideal para poder afinar as pranchas mágicas. Guga, perguntaram também que o quilha você usa na John Carper NX1. Que é uma... Boa. Puta, você tem umas fotos muito animais com ela. Eu tenho essa resposta, que legal. Boa pergunta, na hora certa, e que bom que eu tenho a resposta, tá? Eu tenho uma John Carper NX1, essa prancha faz parte do meu quiver, é a John Carper que eu mais gosto, tá? Pra gente, tem que abrir esse parênteses pro John, né? Cara, é uma honra muito grande, né, ter o John como um shaper na Powerlite. O John pra mim é um mestre, o John me deu aula de shape, na sala de shape. Guga, eu vou te dar uma aula, né, uma lesson. Eu tive essa lesson na minha sala de shape aqui em Floripa com o John Carper quando ele nos visitou. Foi fenomenal, tá? Eu tenho uma grande gratidão pelo John e realmente é uma honra poder ter ele como shaper na Powerlite. A NX1 é uma prancha alucinante, veloz, mais para durinha, mais para tensa do que para solta. Ela não é nada boba, ela tem muito drive, a rasgada dela é muito aberta e muito na borda, tem muita velocidade e dá altos aéreos, tá? A quilha que eu uso nela é uma K3 de Honeycomb com fibra de vidro na frente, e atrás são 2 quilhas G3 centrais, tá? Então eu uso ela como quadriquilha,
e o resultado tá assim, alucinante. É uma prancha que eu não vendo, não uso todo dia, porque eu tô sempre testando as minhas e os meus designs e trabalhando em cima, mas eu tô sempre com a minha John Carper ali na manga. Inclusive ela já morou em Bali, ficou de um ano para o outro lá em Bali, eu uso ela muito na Indonésia. Daí, na última vinda de Bali para o Brasil, eu falei, cara, eu vou levar ela para o Brasil, porque de repente eu levo ela para o Hawaii. Trouxe ela para o Brasil, ela está aqui no Brasil. Boa. E na Hipster, Guga? A Hipster é uma prancha alucinante. No meu quiver, ela não ocupa nem o papel de maroleira, nem de dia a dia, nem de semi-gun, nem de gun. Ela ocupa um papel overall muito louco, porque ela é uma prancha larga, que tem uma remada gigantesca, e porque ela é bastante larga, eu consigo botar bastante volume dentro dela e manter a borda relativamente fina. Então ela funciona de borda meio faca na manteiga, assim, com uma rasgada muito redonda, muito boa, e tem uma remada bizarra, é uma remada que não existe, é uma remada mágica. Ela tem a curva para remar, ela tem o outline para remar, ela tem largura para remar. Eu não gosto de fazer ela muito pequena para mim, eu uso ela maiorzinha, e aí eu consigo pegar ondas de meio a 3 metros. Ano passado deu o swell do ciclone na Joaca, eu surfei com ela na remada, e, cara, peguei altas ondas, fiz altas curvas e tive uma remada incrível. Essa prancha é uma prancha muito versátil, que a gente está vendendo pra caramba, e é um golaço. A minha é afinada com quilhas de tamanho médio na frente. Na ocasião, a quilha principal foi uma Mick Fanning. Eu chamei de médio, mas na verdade uma Mick Fanning Large. E a traseira, uma G3 de plástico, na versão 4 quilhas. Tá? Mas muitos amigos gostam dessa mesma ideia de quilha na frente grande e pequena atrás na opção de triquilha. Tá? Então, tanto tri quanto quad, grande na frente, pequeno ou médio atrás, é o ouro para Hipster. Sensacional. Tem várias perguntas aqui que a gente vai pegar, essa que a galera fez aí de quilha por peso, se faz sentido ou não, mas eu vou dar uma rapidinho aqui, para aproveitar nosso tempo, mostrar o que eu estou usando. Então, eu ainda não troquei de quilha na minha SK11, porque tá muito boa, então ainda não usei, não troquei. Estou usando essa Reactor de fibra, que também tem um flexzinho na ponta, e ainda não testei o quad, estou louco para testar. A minha SK11 é uma 5,10 com 30,5. A Fish, essa Fish aqui tem história, lembra dela, Guga? Essa é a segunda prancha da história, não tem nem o logo da Powerlite ainda. É uma Guga Ruda Design. Fábio, isso aí é museu ou é performance? Performance, cara, eu uso ela todo dia. Todo dia. Baixou o mar, eu tô de Fish. Inclusive, essa semana saiu umas fotinhas, eu postei aqui no meu Insta também. Tem umas 4, 5 fotos que é com essa fishzinha aqui. E aí eu uso M7 de carbono, né? Se olhar bem de perto aqui, deixa eu até acender a luz aqui para facilitar. M7 de carbono na lateral e quad pequenininha estabilizadora na traseira. E na FD 6.0 eu uso essa K2 de plástico e também o estabilizadorzinho de quad de plástico traseiro, e a prancha ficou mágica. É isso. Fábio, deixa eu dar uma comentada então, nessa configuração que tu usa tanto, né? O que o Fábio acabou de mostrar para vocês, tá? Na opção de quad, que 2 pranchas, ele usa o mesmo conceito e as 2 funcionam dessa forma. No triquilha também funciona. O que ele está fazendo? Ele está colocando as maiores quilhas na frente, inclusive com mais rigidez, no caso da M7 de carbono, uma quilha bem grande, uma das maiores da FCS, de carbono, um dos materiais mais rígidos, e atrás uma quilha de plástico bem menor. Então ele está botando pressão e velocidade nas quilhas da frente, que acompanham as bordas da prancha e cada curva que a gente faz, e ele está botando atrás quilhas pequenas e flexíveis, que deixam a rabeta muito solta, com a possibilidade de fazer manobras radicais, de dar rabetada e tudo mais, tá? E com redução de arrasto, que é mais um ponto que entra no nosso estudo de quilhas. Isso geralmente funciona, tá, galera? Não é regra. Sempre, daqui a pouco eu vou dar a dica de como afinar a tua prancha, mas sempre testa para ver. Mas de uma forma geral, mais pressão do lado e mais solta atrás, que é o que o Fábio vem usando, costuma funcionar.
Sim. A quilha original da Reactor, né, que é essa daqui, ela tem o mesmo conceito da K21. A traseira é um pouquinho menor do que as duas laterais. E durante algum tempo, em algumas pranchas, alguém escreveu aí da Triple Wing, né, tentando afinar a Triple Wing. A minha Triple Wing eu afinava com K2 lateral, que é igual a essa Reactor lateral, e essa quilhazinha aqui traseira, que é a GX. Uma quilha bem menor, que deixava a rabeta bem mais solta para rabetar, e aí a prancha ficou realmente mágica. Uma quilha de É, criança para um ó, cara de 1,90 m. deixa eu Então é mostrar assim, aqui. Essa, boa, você já vai matar essa pergunta, né, é, ó a diferença dela para uma quilha normal. é uma quilha de criança para um cara de 1,90 m. Então assim, ó, em vez de começar a falar sobre esse assunto e tantos outros que eu penso quando eu ouço o Fábio mostrando essas quilhas, vamos começar a responder as perguntas da galera, Fábio, que eu sei que Vamos vai nessa. caminhar por esses assuntos. Vamos nessa. Uma delas é essa, a gente pode falar, que é a mudança da quilha em relação ao peso. Surfista pesado com quilha large, grande, ou surfista leve com quilha pequena. Agora acabaram de escrever também, essa pergunta é muito recorrente. Que legal, vamos lá. Galera, as pessoas têm vontade, inclusive as marcas de quilha têm esse desejo, os sites explicativos sobre as quilhas têm esse desejo de dizer que determinado tamanho de quilha é para um determinado tamanho, peso e força de surfista, né? A quilha maior para o cara maior, a quilha menor para o cara menor. Claro que existe alguma razão, alguma ciência nisso, né? Geralmente a criancinha vai usar uma quilhinha pequena, um cara adulto vai usar uma quilha maior. Sim, faz algum sentido. Mas deixa eu responder para vocês, não, tá? Não é isso. Sabe o que a galera usa? Só que não? Pois é, só que não, Só que tá? não. Então o que acontece? Imagina que tu é um cara fortão, pesadão, e pegasse uma prancha meio reta, tá? Com alta velocidade e bem dura. E aí, como tu é fortão e pesadão, te indicaram uma quilha grande e rígida de carbono, e a tua prancha já era dura. E aí tu comprou uma M7 de carbono, igual a do Fábio, só que o jogo inteiro de triquilha, com todas as quilhas grandes. E aí tu botou essas quilhas grandes e rígidas na tua prancha dura, e ela não vira. Tu tá surfando com uma prancha totalmente dura. Galera, só porque tu é fortão, tu vai ter que surfar de prancha dura. Não faz sentido, brother. Pega a quilhinha de criança que o Fábio usa, bota na traseira, que tu vai ver que tu vai conseguir dar uma rabetada, vai conseguir dar um 360, um reverse e vai ficar muito mais feliz, mesmo sendo fortão. Vamos para o outro extremo, tá? Meu filho Tuco Arruda, sigam ele, moleque surfa muito, quebra no skate, @Tuco Arruda, pesa 52 quilos, tá? Bem levinho e bem magrinho. Tá usando prancha com quilha grande direto. Então quer dizer que porque tu é levinho e magrinho, e o teu shaper, que no caso sou eu mesmo, fiz uma prancha bem solta, para ele surfar radical, e aí botou uma quilha pequena, e a prancha ficou boba e derrapando e sem velocidade. Cara, porque tu é magrinho e velhinho e levinho, tu vai ficar surfando com prancha boba, derrapando e sem velocidade? Claro que não. Aumenta essas quilhas e vê o que acontece. Ele aumentou as quilhas e a prancha disparou em alta velocidade e ele começou a dar altos aéreos. Moral da história, o Tuco pesa 52 quilos e está usando prancha com quilha grande direto. Tá? Então não é porque tu é grande e pesado que tu tem que usar quilha grande se a tua prancha ficou dura. A quilha não se instala no surfista. A quilha se instala na prancha. Se a prancha é dura, quilha mole. Se a prancha é mole, quilha dura. Boa, sensacional. Outra pergunta muito boa, são duas em uma aqui, eu vou juntar para a gente conseguir responder todas. Mudar a quilha de acordo com o mar e uma prancha afinada funciona em qualquer tamanho de mar, qualquer condição. Muito boa a colocação. Mais uma vez, para o primeiro toque, né? Se troca de quilha com o tamanho do mar. Mais uma vez, os sites, as marcas de quilha, as pessoas que falam do assunto querem te dar uma referência, quilha grande para onda grande, quilha pequena para onda pequena. Só que não, tá? Tem uma leve... Tem razão, tem ciência? Tem. Só que não, tá? Então, o que acontece? Qual é o problema? Se a tua prancha tá dura, para surfar em onda grande, que geralmente é o caso da ganzeira, por ela ser grande, ela já tá mais dura, ela já tem mais inércia, é mais difícil de mexer. Aí ela já tá dura, tu já não gosta nem de cair de ganzeira porque tu surfa duro. Aí vai lá o site da marca de quilha e diz que na onda grande tu tens que usar quilha grande. Aí tu bota uma quilha maior ainda na tua ganzeira que já estava dura e a tua ganzeira não vira mais.
E tu não quer nem surfar de ganzeira por causa disso, tá? Então eu vou dizer para vocês, como as ganzeiras geralmente são mais duras, eu uso quilhas mais moles. Eu surfo chopo e pipeline com M5 de plástico, tá? Na marola, aí a tua maroleira é bem soltinha e não corre muito, tá? Daí os caras dizem, na marola tem que usar quilha pequena para a prancha ficar solta. Aí tu bota a quilha pequena, a tua prancha fica derrapando, boba, querendo dar um 360, mas não corre. O que adiantou? Cara, vamos botar uma quilha grande para ver se essa prancha corre mais. Aí ela corre. Porque na marola tu precisa de velocidade e a quilha grande aumenta a velocidade. Então, só que não, tá, galera? Não estamos relacionando quilha à onda. Se uma prancha afinada vai funcionar em qualquer onda, ou se a gente muda de quilha quando a onda aumenta ou diminui. É o seguinte, galera, quando uma prancha está afinada, significa que ela tem velocidade suficiente e manobrabilidade suficiente. Significa que ela tem controle, significa que ela obedece o teu comando e que ela facilita a tua curva quando tu dá o comando. Tu quer isso na onda grande? Eu quero. Tu quer isso na onda pequena? Eu também quero. Tá? Então, se tu afinou a tua prancha, pode ser para qualquer mar que aquela prancha sirva, é claro. Tá? Pode ser que tu afinou a tua prancha com uma quilha pequena, ela ficou super solta, tá alucinante, é a tua mágica, e aí tu vai pegar um super tubo bizarro, casca grossa, e ela derrape. É possível. Daí, de repente, se for para só entubar e continuar correndo e a tua prancha tá derrapando, de repente tu aumenta. Tá? Mas, de uma forma geral, a minha resposta é, se tu afinou a tua quilha, ela vai te beneficiar em praticamente qualquer condição. E digo mais, se a tua prancha ficou afinada e mágica com uma determinada quilha, se tu emprestar ela para o teu amigo que tem outro biotipo, ele vai gostar de velocidade, controle e facilidade de manobrar. Quantas vezes eu surfei com prancha tua, né, pro teu peso, pro teu nível, pro teu biotipo, e não queria devolver, porque a prancha tá mágica, afinada, e eu não quero mais devolver nunca mais. Então, é realmente, assim, né, eu vou até mostrar duas fotos que ilustram aqui o que você está falando. Ó, essa foto aqui, isso aqui é Greenbush, eu surfando Greenbush de GX, com essa quilhazinha aqui, ó, com essa quilha de criança, nesse mar, e eu peguei uma onda nesse dia, com 3 quilhas grandes, porque caí na pilha dos amigos, falando, não, tira essa GX, ó, o mar tá grande, não sei o que e tal, e eu caí na pilha dos amigos e caí com a quilha grande, e lembrei do Google, falei, pô, os caras tão loucos, e peguei esse tubo aqui nesse dia, com essa quilha GX, porque com a quilha grande eu estava fazendo um bottom grande demais e perdendo a onda. E também nesse dia aqui com o Guga, aliás, tem o vídeo desse dia que o próprio Guga filmou, também de GX. Então, cara, mar maior, também estou surfando de GX, porque afinou minha zimba mágica com GX. E é isso aí, prancha mágica, a gente não mexe mais nas quilhas. Respondida a pergunta, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Diferenças de modelos de materiais. Acho que a gente falou um pouquinho, né? Diferenças de modelos de tamanho, aumenta a pressão, diminui o tamanho, deixa mais solta. Diferença de materiais, normalmente a fibra de vidro é um material intermediário, não é o mais duro igual a fibra de carbono. Ela é mais flexível do que o carbono, mas é mais rígida do que o plástico. Então a quilha de plástico, essa aqui é uma quilhazinha de quad, né, traseira, é bem mais flex, acho que não dá para ver bem, mas ela faz uma curvinha maior aqui na hora que você aperta a ponta. Então os materiais influenciam diretamente nessa equação. Outra pergunta muito boa, cara, essa daqui é legal de fazer, é sobre os tipos de encaixe. A galera perguntou a diferença, né? FCS ou Future, qual que tem mais performance? Qual que uma é muito superior à outra, justifica o preço elevado? O que você acha, Guga? Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, vou querer escutar você primeiro. Que legal. Então é assim, galera, não tem uma grande diferença, tá? Não tem uma grande diferença se é FCS, ou se é Future, ou se é FCS1, ou se é FCS2, ou se é quilha fixa, laminada na prancha, para a performance. Tá? Essa diferença deve até existir, só que ela é tão pouca que ela se torna irrelevante perto da importância do design da quilha, da flexibilidade da quilha, do tamanho da quilha e da posição da quilha, que é o shaper que marca. Então, é assim, ó,
o benefício da FCS2 é tu não ter parafuso. Eu estou usando a FCS2 e, cara, realmente é legal. Eu troco muito de quilha, né? Então, plaque, tira a bota, eu tiro dentro d'água, já boto a outra, eu levo quilha dentro da roupa de borracha, como a galera já sabe. Então, me facilita muito a vida. A Future tem um parafuso só. É pouco, é bom, é fácil, tá ok. Né? E a quilha FCS2 tem 2 parafusos, dá um pouquinho mais de trabalho. Assim, ó, de uma forma geral, importa tanto o design e a flexibilidade que os detalhezinhos do encaixe são pequenos. Legal. Cara, para mim, assim, eu gosto mais da FCS, uso mais a FCS por causa da quantidade de opção que você tem no mercado. Essa, para mim, é a grande diferença. Então, eu testo, eu tenho mais acesso, eu compro mais quilha, porque tem mais marcas, né? Tem vários concorrentes de FCS. Agora já tem de Future também, mas como tem menos no Brasil, eu uso mais FCS. Tem uma vantagenzinha que a Future tinha em relação à FCS 1 antiga, aquele pluguinho da minha fichezinha, que de fato ela é encaixada dentro do copinho e a quilha fica mais firme. E a outra, quando você aperta o parafuso, a quilha até dá uma entortadinha e tal, não é tão firme. No FCS2, matou a pau, as duas são encaixadas para dentro da prancha, não fica nenhuma alturinha. Então, cara, FCS tem usado mais e com essa versatilidade de ter muita quilha disponível no mercado e de vários preços, eu acho que é o que faz a minha cabeça para ter mais FCS. E por isso que, né, quando o cliente não tem ainda uma opção de quilha definida e ele ainda quer definir, eu normalmente recomendo FCS por conta disso. Vamos lá, últimas perguntas, porque o nosso tempo está curto e tem um monte ainda. Qual quilha que ajuda oferece mais drive e qual que oferece mais velocidade? Tem a ver com tamanho, né, Guga? Mais tamanho e essa resistência, né? Então é assim, galera, a velocidade ela é beneficiada pela rigidez, pelo tamanho grande e pelo design puxado para trás. Isso é o que dá velocidade. A soltura, a facilidade de manobrar e de movimentar, ela vem de uma quilha menor, mais flexível e com um design mais reto para cima, mais vertical e não tão puxado para trás. Tá? Uma quilha mais avançada, mais para frente a nível de design. Tá? Isso é o principal. O drive é uma palavra um pouco ambígua para a galera que interpreta em português. Né? Drive é dirigir. Então, quando que é mais fácil dirigir uma prancha? Cara, quando ela é solta, quando ela aceita o teu comando, é mais fácil de dirigir. Mas, de uma forma geral, o drive, em inglês, para prancha, é definido como pressão nas bordas. Tá? Ela vai longe naquela curva de borda. Tá? De uma forma geral, a prancha que vai te permitir essa curva mais longa é uma prancha que está afinada. Tá? Então, vamos dizer, uma quilha média. Legal. Sensacional. E é isso, assim, né? Essa é a grande dica, eu acho que a gente pode dar para a galera afinar, né? Testa a tua prancha, a galera que perguntou que quilha que eu boto na minha prancha a primeira vez, coloca a quilha que você tiver, usando na outra prancha, eu sempre recomendo muito isso. Isola a variável da prancha, né? Pega a quilha que você está acostumado, bota na tua prancha e sente o que acontece. Se ela estiver muito veloz e você tiver com dificuldade de fazer curva, dificuldade de dirigir, como o Guga bem disse, você precisa ou diminuir a quilha ou melhorar, fazer o material dela ser mais flexível para você poder ganhar controle. E isso é o próximo passo da tua afinação. Acho que essa é a dica de ouro da live de hoje, né? E acredita na tua sensibilidade, né? Bota em xeque, testa de fato a tua sensibilidade, porque você, de qualquer nível, vai sentir diferença na tua prancha quando você trocar de material, quando você trocar de tamanho de quilha, quando você trocar de triquilha para quadriquilha, faz uma diferença brutal. E não é só, tem uma outra pergunta aqui que a gente acabou respondendo rapidamente, não é que quadriquilha é para tubo, né, Guga? A galera fala bastante isso, quadriquilha é para tubo, quadriquilha é para onda pequena. Cara, olha o meu quiver. Tenho um monte de quadriquilha. Tô louco para testar SK11 de quadriquilha. Agora que o Guga falou, então, que ele tem uma SK11 mágica de quad, agora embananou de vez. Eu tô louco para testar. Já separei as quilhas que eu vou usar. Separei ela já, porque eu já sei que eu vou testar essas quilhas aqui de fibra nessa prancha que já tá correndo loucamente, tá mágica de borda, mas vai que quadriquilha vai ficar mais mágica ainda. Então, puto, céu é o limite. Testa muita quilha, porque isso muda o jogo.
Recados finais, meu querido Guga Arruda. Adorei. Sem dúvida. Cirão, legal te ver aqui com a gente, tá? Galera falando sobre afinação de prancha, qual quilha para minha prancha, o Fábio deu a dica, tá? Eu não preciso acrescentar nada ao que o Fábio disse. Então é isso, tá? Testa a primeira, se tá dura, diminui, se tá solta demais, aumenta, tá? Faz o teu trabalho, aprende a afinar a tua prancha. Conta com a gente, chama a gente direct, entra em contato, que a gente adora falar sobre isso, a gente adora fazer amigos e, é claro, fazer clientes, sem dúvida nenhuma. Alguém perguntou se tem uma promoção, um desconto, uma promoção para as quilhas Guga Arruda, para quem ouviu a live. E eu vou estender, vou jogar essa bomba na mão do Fábio, tá? E numa prancha Powerlite, tá? Tem, cara, tem. A gente dá um jeito, tá? A gente cria uma promoção para essa quilha Guga Arruda, a gente cria uma promoção para uma prancha Powerlite, tá? Porque a gente quer abrir a relação, iniciar a relação, começar essa história contigo, te dar consultoria, te falar sobre prancha, sobre quilha e mostrar o quão boas estão as nossas pranchas, o quão boas estão as nossas quilhas e o quão boas as pranchas ficam quando a gente coloca as quilhas certas. Eu sei que o nosso tempo vai acabar, uma grande satisfação estar com vocês, uma ótima noite, namastê, que Deus abençoe a todos e semana que vem a gente está assistindo o Fábio com a Siemens falando sobre tecnologia, logo logo a gente está junto aqui no canal da Powerlite. Obrigado, Guga. Obrigado, galera, mais uma vez. É isso que o Guga falou. Tem promoção, é só chamar a gente no direct, chamar no WhatsApp, chamar no chat do site. A gente tem 5, 6 pessoas prontas para atender todo mundo. O Guga atende no direct também. Eu também me chamo no direct do meu Insta. Eu também atendo. A gente sempre vai fazer o melhor possível para viabilizar a prancha mágica. Tem construção de tudo que é tipo. Dá para fazer prancha de R$ 1.300 até R$ 4.000. A gente vai viabilizar em 12 vezes, a gente dá um jeito. Valeu, bora pra